Oi, gente! Hoje eu estou aqui para discutir com vocês um tema de extrema relevância para a nossa literatura, romance urbano. Essa videoaula ela é dedicada ao pessoal da minha sala, porque a gente vai ter uma prova sobre esse assunto amanhã. Então fica aí ligadinho em tudo que eu vou falar, porque eu vou tentar ao máximo ser singelo e resumir quais são os tópicos mais importantes. Primeira coisa, eu peguei o conceito do livro do que seria romance urbano, que é o romance urbano tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica em determinada época. A estrutura típica desse romance apresenta um herói e uma heroína. Então presta muita atenção porque esses personagens, eles sempre vão estar presentes nesse tipo de romance. E esses heróis, eles se apaixonam um pelo outro, o que faz com que eles precisem superar obstáculos para viverem felizes para sempre. Então, o conceito de romance urbano seria uma história na qual eu vou ter dois heróis. Esses heróis eles estão inseridos dentro de uma sociedade urbana, dentro de uma cidade. E nesse contexto, há toda uma moral, há toda uma construção do que é certo, do que é errado. E eles muitas vezes precisam passar por desafios para que seu amor seja consumado. O romance urbano, ele surgiu mais ou menos por volta de 1830 a 1800 e durou mais ou menos até 1880. E o primeiro romance que a gente considera ter sido escrito é o romance O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Ele foi postado em 1843. Porém, esse romance ele ainda não tinha toda a característica que o romance urbano contém. Esse romance ele ainda não tinha tudo aquilo que engloba o romance urbano. Então, se considera que o primeiro romance mesmo, a trazer toda essa característica do romance urbano, a falar realmente sobre como era a vida na elite brasileira, como era a vida da elite brasileira, é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E ele foi publicado um ano seguinte, em 1844. Então, se na prova perguntar qual o primeiro romance romântico com qualidade, é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. É óbvio que não quer dizer que O Filho do Pescador seja um romance de baixa qualidade, mas dentro desse estudo de romance urbano, o que se destaca como pioneiro é A Moreninha. E qual é o projeto literário que o romance urbano pretende falar, que o romance urbano pretende discutir em suas obras? Primeira coisa, representação dos costumes das elites brasileiras. Por quê? As elites, a burguesia e uma parte da nobreza, a aristocracia, queria se ver representada. Elas queriam ler as histórias e enxergar nelas eles mesmos. Então, esses escritores, eles começam a trazer nas histórias deles a elite brasileira. E essa elite, ela está fazendo o que ela geralmente faz, que são bailes, que no caso o livro chama até de saraus. Essa elite frequenta lugares que são mais aclamados, lugares mais elegantes, como por exemplo os teatros. Então, esse tipo de romance, ele se passa em cidades, ele se passa em lugares que são para elites, feitos para a elite. E a segunda coisa que tem dentro desses romances é a divulgação de valores morais. Porque como a gente está falando da elite, essa elite tem uma série de valores que precisam estar bem explícitos nessas obras. Como a mulher tem que se casar, a mulher tem que pagar o dote, o homem é quem manda na família, a família é patriarcal.
essa família precisa ser monogâmica, entre uma série de outras características que eram a base da elite brasileira. E a terceira coisa é que há a consolidação da identidade nacional. Por quê, João? Porque as pessoas elas se viam representadas. É como se eu estivesse lendo um livro que falasse sobre um adolescente que mexe no celular. Eu me veria representado. Por quê? Porque eu sou um adolescente que mexe no celular. Isso é um exemplo muito besta, mas se você for parar pra pensar, uma dona de casa que nunca aprendeu a ler, vamos dizer que ela começa a aprender a ler, a escrever e tarará. E aí ela lê, por exemplo, o Diário da Maria Carolina de Jesus. Ela se vê representada. Porque a Maria Carolina de Jesus, ela nunca teve ascensão social no sentido de ir a uma escola, de ter escolarização. Então, é isso que esses artistas, que esses escritores trouxeram. Eles trouxeram identidade. Eles trouxeram dentro de seu texto aspectos que os leitores conseguiam identificar com facilidade que a classe representada ali era a elite. E isso fez com que as pessoas fossem tendo mais acesso à leitura, não mais acesso, mas que elas fossem se interessando mais. Os romances eram publicados em folhetins. Folhetins são capítulos que na semana eram publicados em jornais. Então, numa parte do jornal tinha um folhetim e nele eram escritas as histórias. E isso fascinava muito os leitores e os leitores compravam os jornais, o que fazia circular o mercado. E como os escritores precisavam de dinheiro, muitos deles, como por exemplo José de Alencar, ouviam a opinião dos leitores acerca do que se estava falando do folhetim, e eles traziam nos próximos capítulos essa continuação. Esses folhetins, eles tinham uma característica que era de ter um suspense, uma coisa para prender o leitor, porque eles precisavam vender. Esses escritores, eles precisavam se sustentar. Provavelmente não. Uma parte deles não necessariamente tinha uma origem extremamente aristocrática. Então, isso era a base do salário deles. Então, os folhetins, eles foram de extrema importância por ser o primeiro canal, o primeiro meio para que esses romances fossem publicados. E aí, os leitores foram se interessando cada vez mais e eles se sentiam representados, como eu disse, e desse modo foi havendo um processo de identidade, que eu já falei, mas também de democratização cultural. Porque, por exemplo, o José de Alencar, ele lia para a mãe dele. E aí as mulheres que antes não tinham esse acesso, as mulheres que eram extremamente comandadas pelos maridos, elas começaram a ter esse acesso, elas começaram a ler sobre mulheres que liam, porque dentro das histórias, os escritores, eles colocavam mulheres que liam, mulheres lendo. Então, as mulheres elas queriam replicar aquilo que elas estavam consumindo culturalmente. Então, isso foi muito importante para expandir a cultura brasileira. Mas esse processo de democratização, ele não foi para todo mundo, porque boa parte da população era analfabeta, os escravizados não liam, e provavelmente uma pessoa que vivia para trabalhar também não lia. E aí, essa literatura, ela era consumida para a elite, ela representava a elite. Daí, outra coisa que pode cair na prova é que os narradores se utilizavam de uma sedução do leitor, porque como eles precisavam se sustentar, e também chamar mais atenção, como eles desejavam aparecer mais, eles traziam em suas obras diálogos em que parecia que eles estavam falando às personagens sobre segredos, sobre confidências. Então, quem lê se sentia amigo do narrador, entendeu? Então, essa sedução do leitor foi um recurso extremamente importante
para que os leitores comprassem mais jornais, para que lessem mais folhetins, para que esses folhetins fossem mais falados. E aí, é, agora nós vamos para os 3 principais escritores do romance urbano que são abordados no livro. O primeiro deles é o Joaquim Manuel de Macedo, que também era chamado de Macedinho. O texto dele é marcado por uma ingenuidade narrativa e por um muito bom humor. Então, ele abordava o amor para ele era uma coisa muito meiga, uma coisa muito lírica, uma coisa muito bonita. E, de certa forma, por ser o primeiro, por ser o precursor, por ter lançado em 1844 A Moreninha, os seus romances eram um pouco idealizados. Então a gente via, de certa forma, personagens muito marcantes, como, por exemplo, estudantes, a moça namoradeira, a criada intrometida, a senhora fofoqueira inconveniente, a avó carinhosa e etc. Então, tudo isso a elite enxergava nessas personagens seres que existem no seu arredor. E aí, ele também, claro, não é porque era tudo idealizado que era tudo bonitinho. Porque, como eu disse, essas personagens elas precisavam enfrentar obstáculos para ter o seu amor feliz. E aí, o que que acontece? Em Moreninha, por exemplo, a história de 2 crianças que, quando elas ainda estão na infância, elas fazem uma promessa. E elas dizem que elas nunca vão se apaixonar por outra pessoa, senão por elas ali. E aí, o que que acontece? O menino dessa promessa, ele cresce, e a menina também, obviamente, e o menino passa a cursar a faculdade de medicina, e aí ele era muito inconstante. E o que que seus amigos fizeram? Cara, se você conseguir ficar um mês no namoro, ou era um mês apaixonado, seriamente no namoro, você vai ganhar uma aposta tal. E a aposta era escrever um livro. E aí, ele meio que não consegue cumprir, no sentido de ele não consegue se interessar por outra mulher, porque ele tinha feito a promessa. Então, na história, o menino e a menina se reencontram, e aí eles têm o seu amor feliz, e ele escreve esse livro. Então você percebe uma ingenuidade, você percebe um amor muito singelo, você percebe, de certa forma, um toque de lirismo. E aí, agora a gente vai pro segundo autor, que é um autor extremamente importante. É um autor, assim, que ele não escreveu só romance urbano, também escreveu romance indianista, dentre outras séries de obras dele que são extremamente riquíssimas, e é um autor cearense, José de Alencar. José de Alencar é caracterizado como um crítico de costumes. Por quê? Porque ele não abordava só esse amor de ai, que coisa linda, esse amor de novela da Globo. Não. Ele trazia também um olhar de criticidade. Ele olhava para a sociedade e a criticava. Isso é até uma característica do realismo que foi abordado posteriormente, que vai ser abordado posteriormente por Machado de Assis. Então, o José de Alencar foi quem deu ao romance urbano uma forma mais bem acabada. Os seus romances eram mais realistas. A gente conseguia encontrar problemas mais realistas. Não era algo tão idealizado, tão bonitinho. E em seus livros, ou melhor, em seus folhetins, porque eram folhetins, Alencar prioriza as relações humanas. Então, embora idealizadas sejam suas narrativas, é primordial entender como ele examina a sociedade de um modo mais detalhado, criticando valores condenáveis. Então, por exemplo, o casamento por interesse, a hipocrisia da sociedade, tudo isso ele abordava. Há muita gente que gosta e não gosta do José de Alencar, porque, embora ele trouxesse essas coisas, a gente sabe que o José de Alencar ele apoiava a escravidão. Então, cabe a nós saber, de certa forma, distinguir que, pelo menos a meu ver, é isso. Embora, de fato, ele foi uma pessoa
com posicionamentos meio assim, os livros dele são muito importantes para a literatura e ele é uma figura cearense de extrema notoriedade. E outra coisa é que o José de Alencar, ele tinha uma coisa que era, ele era mestre dos perfis de mulheres. Por quê? Porque ele trazia heroínas com perfis muito fortes, heroínas que meio que transgrediam aquilo que estavam ao seu redor. Assim, a gente tem a Aurélia em Senhora, que ela, por exemplo, se vingou. A gente tem Lucila, que ela era uma prostituta, ela era uma cortesã. E tem outros romances como 5 Minutos, A Viuvinha, Diva. Mas os principais, que eu acredito que podem cair na prova, é Senhora e Lucila. Mas não quer dizer que 5 Minutos e A Viuvinha e Diva não caiam. E Senhora fala sobre a história de Aurélia e Fernando Seixas. E eles eram apaixonados. Só que o Fernando Seixas precisava de um dote. E a Aurélia não tinha muito dinheiro. E aí, Fernando Seixas meio que trai a Aurélia e se casa com uma mulher que oferece um dote bom, um dote de valor consideravelmente bom. Só que a Aurélia depois recebe uma herança do avô e acaba que ela fica rica, ela fica milionária, ela tá cheia do dinheiro. Só que ela se vinga do Fernando Seixas. Ela, tipo, o faz sofrer, entendeu? Ela fala, você não me quis, talvez agora você não me queira mais, eu posso te comprar, eu tenho mais dinheiro do que você. Então olha pra ver como o mundo não girou, ele capotou. E aí, no final, eles ficam juntos. Então, mais uma vez, isso comprova como há um final feliz. Mas em Lucila, não necessariamente há um final feliz. Agora eu vou pegar até um livro, porque eu quero ler uma parte de Lucila que eu achei muito legal de colocar aqui no vídeo. Mas só para contextualizar, a Lucila, também chamada de Maria da Glória, ela era uma cortesã que teve que se prostituir por conta que a sua família ela tava passando por uma crise de febre amarela. E aí ela precisa ajudar a família financeiramente e ela se vende. Só que ela tem uma vida muito triste, porque não era bem isso que ela queria. Ela era uma moça de uma alma pura sim, só que ela nunca tinha achado uma pessoa que a respeitasse de fato. E aí ela conhece Paulo, e Paulo, em primeira instância, trata ela de uma maneira muito boa, só que eles estão tendo muitas desavenças. E a principal coisa disso é que, por exemplo, a Lúcia era mais rica que Paulo, então ela meio que tava bancando o Paulo, e isso era um gesto de amor. E a sociedade condenava isso, porque como é que uma prostituta poderia amar? E aí, há um trecho muito legal do livro que denuncia esse comportamento da sociedade, que traz essa coisa que era muito marcante nas obras de José de Alencar, que é o seguinte, vou ler uma fala que a Lúcia diz pro Paulo. Esquecia que uma mulher como eu não se pertence. É uma coisa pública, um carro de praça, que não pode recusar quem chega. Esqueci que, para ter o direito de vender o meu corpo, perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprouver. O mundo é lógico. Aplaudia-me se eu reduzisse à miséria a família de algum libertino. Era justo que pateasse se eu tivesse a loucura de arruinar-me por um homem pobre. Enquanto ostentar a impudência da cortesã e fizer timbre da minha infâmia, um homem honesto pode rolar-se nos meus braços, sem que a mais leve nódoa manche a sua honra. Ou seja, o homem poderia ter com ela uma noite, 2 noites, mas ele não poderia manchar a sua honra. Por quê? Porque uma cortesã é uma pessoa indigna, é uma pessoa infâmia, é uma pessoa que não cabe à sociedade daquela época. Como até hoje são pessoas extremamente que sofrem um extremo preconceito. E aí ela também diz: mas se pedir-lhe que me aceite, se lhe suplicar esmola de um pouco de afeição, então meu contato será como a lepra para a sua dignidade e sua reputação. Todo homem honesto deve repelir-me. Sabe? Esse trecho
Ele é muito tocante. Então, José de Alencar, um olhar crítico, um perfil de mulher forte, heroínas fortes com olhar crítico. E aí, por fim, nós temos Manuel Antônio de Almeida, que ele já traz uma estética diferente. Ele traz a estética da malandragem. Nos seus romances, aparecem não camadas da elite, mas sim camadas mais baixas. E a gente vai ver festas populares, e a principal obra dele é Memórias de um Sargento de Milícias, que inclusive é o nosso paradidático. E ele publicou por meio de folhetim, de forma anônima. Ele colocava um brasileiro. Só que depois que ele morreu, esse romance ele teve a sua autoria descoberta. E ele privilegiava o humor, ele de certa forma meio que debochava das camadas mais ricas, e ele dava aos personagens e aos acontecimentos um maior realismo, uma maior identificação com camadas que não eram prestigiadas na literatura. Então, basicamente, é isso. Essa prova, eu acredito que ela vai estar muito fácil se você estudou, se você assistiu essa videoaula. Eu espero que ela tenha sido bastante explicativa. Eu espero que ela tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas que vão fazer uma prova sobre romance urbano ou que estão em dúvida nesse conteúdo. E só para resumir, qual o conceito de romance urbano? História na qual eu vou ter dois heróis e eles passam por obstáculos para ter um romance, para ter seu amor consumado. Qual o projeto literário? Valor moral, consolidação da identidade nacional e valorização dos valores burgueses. E qual a importância pedagógica do romance urbano? A sociedade precisava de leitores. Logo, as heroínas eram apresentadas lendo no romance urbano, o que fez com que a sociedade lesse mais, atingisse um público maior. E Joaquim Manuel de Macedo, amor puro, amor ingênuo, lirismo, essa coisa mais bonita. Principal obra, A Moreninha. José de Alencar, olhar crítico, mulheres fortes. Principais obras, Diva, Senhora, Lucila, 5 minutos. Deixa eu ver só uma coisa. Calma. 5 minutos. 5 minutos, é que eu pensava que era 5 minutinhos. E também Lucila, Senhora, Lucila e Senhora, muito, muito mesmo. E o João. Cadê ele, gente? Manuel Antônio de Almeida. Ele era a estética da malandragem. Principal obra, Memórias de um Sargento de Milícias. Então foi esse o vídeo. Se você tiver gostado, faz todo aquele processo que eu já disse. Eu espero que ele tenha sido esclarecedor, mais uma vez dizendo. Um beijo pra vocês, um abraço pra vocês. E tchau, tenham uma boa prova, vai dar tudo certo. E é isso.